pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje é sobre coração e os vasos da base. O coração ele é formado pelo músculo estriado cardíaco e ele tem um peso aproximado de 200 gramas. Ele se localiza num espaço chamado mediastino médio, espaço esse localizado entre os pulmões, e ele ocupa 2/3 do lado esquerdo do tórax. Então, embora a gente fale que o coração ele fica do lado esquerdo, ele não é totalmente do lado esquerdo. 2/3 apenas do coração estão do lado esquerdo e a menor parte dele, 1/3 do coração, está do lado direito. Então, nessa figura, nós podemos visualizar o coração entre os pulmões. Os pulmões foram afastados aqui, onde nós podemos observar o coração, cujo ápice é voltado para o lado esquerdo. Aqui nós temos, então, o coração, onde o seu ápice é voltado para o lado esquerdo, a sua base está mais próxima do lado direito, e daqui da base vão partir os vasos que nós chamamos de vasos da base, ok? Então, só para a gente aproveitar esse esquema aqui, nós temos aqui o processo xifoide e aqui, esse desenho aqui corresponde à localização do músculo diafragma. Então, como nós pudemos ver na figura anterior, o ápice do coração ele está apontado para o lado esquerdo, a base está na sua porção superior. Ainda nós temos a face póstero-inferior ou diafragmática. A face póstero-inferior ela está voltada para o músculo diafragma, por isso também chamada diafragmática. Nós temos a porção anterior ou externo-costal, porque está atrás, posterior ao externo e às costelas, e a face esquerda ou pulmonar. O coração ele é formado por 3 tipos de tecido e aqui numa vista anterior do coração nós podemos ver os vasos da base. Então esse primeiro vaso aqui é o tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar direita e esquerda. O segundo vaso é a famosa artéria aorta e na sua porção posterior nós teremos as veias. Então, aqui na sua porção posterior, nós temos essas 4 veias aqui, que são as veias pulmonares. Aqui nós temos a veia cava superior e aqui a veia cava inferior, ok? Nós temos na região interna do coração um tecido chamado endocárdio. Esse prefixo endo significa dentro. Nós temos ainda a parte intermediária, que é chamada de miocárdio, que é a musculatura cardíaca formada pelo músculo estriado cardíaco de controle involuntário. O coração está inserido dentro de um saco chamado pericárdio, onde nós temos por fora o pericárdio parietal, que é um saco fibroso, também chamado de pericárdio fibroso, e na parte mais interna o pericárdio seroso, que se divide em 2 folhetos, folheto parietal e folheto visceral ou epicárdio. Epicárdio é uma membrana bem fina que está localizada logo acima do miocárdio. Aqui nós temos, então, o pericárdio parietal, que é um saco fibroso, e na remoção dele, por dentro, nós temos o pericárdio seroso. Nessa figura fica mais fácil de entender, então, os tecidos do coração. Então, aqui, a sua parede interna é formada pelo endocárdio, a parte que forma a parede cardíaca propriamente dita
é o miocárdio, que é o músculo estriado cardíaco, e aqui é o saco fibroso do coração. Então, a gente tem o pericárdio fibroso por fora e por dentro o pericárdio seroso, que é dividido em duas lâminas, sendo essa lâmina mais interna aqui em contato direto com o miocárdio, é o epicárdio, ok? Então, isso aqui é um corte da parede do coração. O miocárdio, ele varia de acordo com a região do órgão, então nós veremos que em algumas regiões ele se encontra mais espesso e ele possui células cardíacas modificadas. Essas células cardíacas modificadas aqui, elas compõem o famoso nodo sinoatrial, que é o marca-passo natural do coração, e o nodo atrioventricular e também o feixe de His. E o epicárdio ou pericárdio visceral é a fina camada que nós temos sobre o miocárdio. Nós temos ainda um espaço entre o pericárdio fibroso e o seroso, que contém um fluido seroso que lubrifica as camadas visceral e parietal. O parietal ele é formado pelo mesotélio mais tecido conjuntivo. Nós podemos dizer que o coração ele é um órgão cavitário que possui 4 cavidades. Nós temos 2 átrios, que são as câmaras receptoras porque vão receber o sangue das veias, e esses 2 átrios, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. Nós temos também 2 ventrículos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, que são as chamadas câmaras bombeadoras. Essas câmaras vão bombear sangue para fora do coração através das artérias. Aqui nós podemos ver então os átrios, o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, são 4 câmaras. Entre cada átrio e o seu ventrículo, nós temos um buraco chamado ósteo átrio ventricular. E essa região possui uma válvula que impede o refluxo de sangue do átrio para o ventrículo. Isso nós encontramos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aqui numa vista superior nós podemos ver então essas válvulas ou valvas que vão então impedir o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio. Nós temos do lado direito a válvula tricúspide e do lado esquerdo a válvula mitral ou bicúspide. Aproveitando a figura, nós podemos ver ainda as artérias. Então, aqui foi feito um corte transversal, onde nós conseguimos ver a artéria pulmonar com as suas válvulas semilunares e aqui a artéria aorta com as suas válvulas semilunares. Nós vamos verificar que os átrios, eles possuem paredes mais finas e delgadas que os ventrículos, porque os átrios são as câmaras receptoras, eles vão apenas receber o sangue, enquanto que os ventrículos são as câmaras bombeadoras, vão bombear o sangue para fora. Sendo que o átrio e o ventrículo esquerdo eles são mais robustos, com uma potência muscular maior, onde ocorre o bombeamento sanguíneo do lado esquerdo para o corpo todo, enquanto que do lado direito nós temos o bombeamento apenas para os pulmões que estão ao lado do coração. Então não necessitam de uma força tão grande quanto o lado esquerdo, que vai bombear o sangue para o corpo inteiro, para a cabeça, para os pés, então ele tem que ter uma força maior. Aqui nós podemos ver bem a diferença do lado
aqui o lado esquerdo para o lado direito. Então, o lado direito, como vai bombear o sangue para o pulmão, que está ali do lado, então ele não precisa de tanta força, enquanto que o lado esquerdo vai bombear o sangue para o corpo inteiro. Então, o lado esquerdo bombeando o sangue para o corpo inteiro, ele precisa de uma potência muscular maior. Então, o miocárdio do lado esquerdo é mais espesso do que o miocárdio do lado direito, que é mais delgado, mais fininho, porque vai bombear o sangue apenas para os pulmões que estão ali do lado. Nós podemos dizer que do lado esquerdo do coração nós temos o sangue do tipo arterial, enquanto do lado direito sangue venoso. O sangue arterial, ele vai para todas as células do corpo, levando oxigênio, enquanto o sangue do lado direito, ele vai para os pulmões para receber o oxigênio. Então, lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Nós temos um septo entre os dois átrios, entre o átrio direito e o átrio esquerdo, chamado septo interatrial, e um septo entre os dois ventrículos, chamado septo interventricular. A musculatura, a parede muscular do septo interatrial, ela é mais delgada, ela é mais fina do que a parede muscular entre os dois ventrículos. Normalmente não há comunicação entre os dois átrios, ela só ocorrerá durante a circulação fetal, pois o bebê ele recebe o sangue materno via veia umbilical que vai chegar no átrio direito e do átrio direito precisa passar para o átrio esquerdo e depois para o ventrículo esquerdo para ser bombeado para o corpo todo. Essa comunicação, ela se fecha após o nascimento, mas porém nos primeiros anos de vida, ela pode permanecer ainda sendo fechada aos poucos e a criança ela vai ter um barulho chamado de sopro, né? Então o médico ele consegue observar este sopro, nós chamamos de soprinho benigno, que deve ser eliminado depois de uma certa idade. Então, aqui, ó, normalmente não há comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo, entre os dois átrios, e ela somente está presente durante a circulação fetal. Depois da circulação fetal, nós teremos uma cicatriz chamada de fossa oval, que ao redor nós teremos uma região chamada de limbo da fossa oval. Então, essa fossa oval nada mais é do que a cicatriz da comunicação que existia entre os dois átrios. Nós teremos uma comunicação entre o átrio e o ventrículo de cada lado. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos sangue venoso. Entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, sangue arterial, sendo que deste lado nós teremos a válvula tricúspide, então lado direito, válvula tricúspide, lado esquerdo, válvula mitral. Então, lado direito, onde nós tínhamos o sangue venoso, nós teremos a chamada válvula tricúspide e do lado esquerdo, a válvula bicúspide ou mitral. Esse nome mitral remete ao chapéu do Papa. Foi assim descrito no início, pois ele lembra a mitra papal. As válvulas semilunares, elas são encontradas no interior da artéria aorta e do tronco pulmonar, como já foi mostrado anteriormente. Elas têm formato de meia-lua e elas impedem o refluxo, o retorno sanguíneo. Então, uma vez bombeado o sangue dos ventrículos para as artérias, esse sangue ele não pode retornar mais. Aqui nós podemos ver, então, as válvulas e as válvulas. As válvulas, a tricúspide e bicúspide, e aqui as válvulas semilunares presentes na artéria aorta e no tronco pulmonar. O fechamento dessas válvulas impede, então, o refluxo, o retorno sanguíneo.
Junto dos átrios, que são chamadas câmaras superiores ou receptoras, porque vão receber o sangue, nós temos as aurículas, a aurícula direita e a aurícula esquerda, que recebem esse nome porque lembram uma orelha. Elas são chamadas câmaras de compensação, porque o excedente de sangue recebido no átrio, ele vai para essa câmara. Então, nos átrios, nós temos no átrio esquerdo poucos detalhes anatômicos, duas veias pulmonares direita e duas veias pulmonares esquerda chegando, e a chegada do sangue arterial vindo através dessas veias pulmonares. Já o átrio direito tem estruturas diferenciadas, como o músculo pectíneo, que são fibras musculares dispostas paralelamente. Chegando no átrio direito, nós temos a veia cava superior, trazendo o sangue venoso da cabeça, e a veia cava inferior, trazendo o sangue venoso do restante do corpo. Nós temos a fossa oval ainda no septo do lado direito do septo interatrial, que é a cicatriz da comunicação átrio-atrial. Nós temos a chegada de sangue venoso e nós temos ainda o seio coronário, que vai fazer a drenagem do próprio coração. Os ventrículos, ou também chamados de câmaras inferiores ou bombeadoras, porque vão bombear o sangue para fora do coração. Nos ventrículos nós temos as trabéculas cárneas, que são fibras espessas que formam uma rede. Nós temos os músculos papilares, que contraem para puxar a cúspide, fazendo a abertura da válvula, e as cordas tendinhas, formadas por um tecido fibroso quando o músculo se contrai. Aqui nós temos então as cordas tendinhas e os músculos papilares. Toda vez então que esse músculo papilar ele se contrai, ele puxa consigo as cordas tendinhas, que vão trazer consigo as válvulas, a bicúspide e a tricúspide, fazendo com que haja então a sua abertura e a comunicação entre o átrio e o ventrículo. O ventrículo direito ele é semelhante ao esquerdo, também possui músculo papilar e cordas tendinhas, e também trabéculas cárneas. Aqui nós temos então o lado esquerdo do coração, nós sabemos que é o lado esquerdo porque ele é o mais espesso. Este aqui é o septo interventricular. Aqui o lado direito do coração, que é mais delgado. Essas estruturas aqui formando uma rede são as trabéculas cárneas. Nós temos aqui os músculos papilares, as cordas tendinhas, parecem mini tendõezinhos, e aqui nós temos a válvula bicúspide e a válvula tricúspide. Ainda nessa figura, onde foi feito um corte coronal do coração, onde se divide numa parte posterior e outra anterior, nós temos aqui a artéria, a aorta e aqui a válvula semilunar. Saindo do ventrículo direito, nós teremos o tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar direita e esquerda, e saindo do ventrículo esquerdo, nós temos a famosa artéria aorta, que vai levar o sangue arterial para todo o corpo. Nós temos então o tronco pulmonar e o arco aórtico. O arco aórtico vai emitir 3 ramificações. Aqui nós temos mais do lado direito o tronco braquiocefálico, que vai se dividir em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Nós temos aqui no meio a artéria carótida comum esquerda, que vai para a região de cabeça. E aqui nós temos a artéria subclávia esquerda, também com esse nome já diz, ela passa embaixo da clavícula e vai em direção ao braço.
Aqui é a mesma coisa, a artéria carótida comum, ela vai para o lado direito da cabeça e a subclávia direita passa abaixo da clavícula e vai em direção ao braço. Já do lado direito, saindo do ventrículo direito, nós temos o tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar direita e vai para o pulmão direito, e a artéria pulmonar esquerda vai para o pulmão esquerdo. Então, a irrigação do coração se dá através das artérias coronárias direita e esquerda, que são ramos da artéria aorta logo que deixam o coração. Nós temos aqui, então, as artérias coronárias e a obstrução dessas artérias é que vai levar ao infarto do miocárdio. Então, pode acontecer uma obstrução pelo depósito de colesterol, formando então placas ateroscleróticas que vão levar à interrupção da irrigação sanguínea no local. Essa interrupção sanguínea pode levar à necrose tecidual e ao infarto do miocárdio. Já a drenagem do coração se dá através do seio coronário. O sangue é drenado do coração principalmente através desse seio coronário e o restante é drenado diretamente nos ventrículos. Lembrando que o seio coronário se localiza junto ao átrio direito. O batimento cardíaco ele vai iniciar no nódo sinoatrial, que é uma pequena massa de tecido neuromuscular situada na parede do átrio direito, próximo ao local de entrada da veia cava superior, e ele é chamado marca-passo natural do coração. O batimento cardíaco gerado pelo impulso elétrico, nascendo espontaneamente através desse nódo sinoatrial. Aqui nós observamos então o nódo sinoatrial e a partir dele que nós temos então a propagação das ondas que vão culminar então nos batimentos cardíacos. Nós temos um primeiro tum e um segundo tum mais leve. O primeiro tum corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares, isto é, da válvula tricúspide e da válvula bicúspide ou mitral. E esse primeiro tum a gente tem a sístole, que é a contração dos ventrículos. Já o segundo tum ele é formado pelo fechamento das válvulas semilunares e nós temos a chamada diástole, que é o relaxamento ou enchimento dos ventrículos. Então, a sístole é a contração, as válvulas semilunares elas estarão abertas, já na diástole nós temos o relaxamento dos ventrículos, isto é, as válvulas atrioventriculares estarão abertas para o enchimento destes ventrículos. Nós podemos também ter sístoles atriais e diástoles atriais. Aqui no primeiro tum, então, que corresponde à sístole, isto é, a contração dos ventrículos, nós temos o fechamento das válvulas atrioventriculares, da bicúspide e da tricúspide, e a abertura das válvulas semilunares. Já no segundo tum, nós temos o contrário. Nós temos a abertura das válvulas atrioventriculares e o fechamento das válvulas semilunares. Na grande circulação, nós temos a saída do sangue do ventrículo esquerdo, o sangue arterial, ele vai passar para o corpo inteiro e ele vai voltar como sangue venoso para o átrio direito. Já
na pequena circulação pulmonar, nós temos a saída de sangue venoso pelo ventrículo direito através do tronco pulmonar, que vai para os pulmões sofrer hematose e volta agora como sangue arterial pelas veias pulmonares. A grande circulação é aquela que sai do ventrículo esquerdo através da artéria aorta, levando sangue arterial para todo o corpo, e ela vai voltar no átrio direito através das veias cava superior e inferior, trazendo então o sangue venoso. Então, aqui nós temos do lado esquerdo, mais uma vez, saindo do ventrículo esquerdo, a artéria aorta leva sangue para o corpo todo, volta agora como sangue venoso para o átrio direito. Já a circulação pulmonar, ela sai do ventrículo direito através do tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Lá no pulmão vai ocorrer um processo chamado de hematose, que é a troca de CO2 por O2, e agora esse sangue passa a ser arterial e volta para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. A grande circulação é também chamada de circulação sistêmica. Aqui nós temos a pequena circulação e a grande circulação. Aqui a circulação fetal, então nós temos a veia umbilical levando o sangue arterial para o átrio direito do bebê. Esse sangue agora deve passar para o átrio esquerdo através da comunicação átrio-atrial, comunicação essa que será fechada após o nascimento da criança. O que é veia, o que é artéria e o que é capilar? Então, as veias, elas levam ao coração sangue vindo do corpo, suas paredes são mais delgadas do que as artérias. As artérias, elas levam sangue do coração para o corpo e suas paredes são mais espessas e dilatáveis. Suas paredes possuem uma camada de músculo liso. Já os capilares, eles levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam as artérias e veias. Nós podemos dizer que artérias são vasos que saem do coração, enquanto veias são vasos que chegam ao coração. A função dos vasos é a nutrição e eliminação de resíduos, transporte de gases, hormônios e anticorpos, distribuição de águas e sais minerais, além de regulação de temperatura. As artérias, elas transportam sangue sob pressão, elas saem do coração e vão para o corpo ou para os pulmões. Na medida que o sangue passa pelas artérias, a pressão vai diminuindo, até chegar nos capilares, onde a pressão é de 30 a 10 milímetros de mercúrio. As veias, elas vão transportar o sangue de volta para o coração, realiza o retorno venoso. Elas normalmente possuem válvulas que auxiliam esse retorno venoso com uma pressão de 4 a 5 milímetros de mercúrio. Então, lembrando sempre que é errado falar que a artéria transporta sangue arterial e veia transporta sangue venoso, porque nós temos a artéria pulmonar levando sangue do tipo venoso para ser oxigenado nos pulmões e as veias pulmonares trazendo sangue arterial agora de volta para o átrio esquerdo. Então, nem toda artéria transporta sangue arterial e nem toda veia transporta sangue venoso. Aqui nós temos
a presença das válvulas sanguíneas que elas impedem o retorno de sangue. Então, o sangue ele é sempre unidirecional, ele não consegue voltar novamente, tem só um sentido, a circulação sanguínea. Nós temos uma intensa rede de capilares pelo corpo todo, então aqui nós podemos ver os capilares. Aqui foi realizada uma injeção de resina no corpo e depois todo o tecido foi removido, ficando apenas os capilares. Então, os capilares eles permitem a troca por difusão dos gases e também de toda a nutrição. Nós estamos falando sobre o infarto do miocárdio, que é a morte de uma área do músculo cardíaco cujas células ficaram sem receber sangue com oxigênio e nutrientes. Então, o principal sintoma é o sinal da dor muito forte no peito, que pode se irradiar pelo braço esquerdo e pela região do estômago. Aqui nós temos, então, placas, depósitos de colesterol formando as ateroscleroses, que podem, então, diminuir o fluxo sanguíneo e até obliterar o fluxo sanguíneo. Então, vai obstruir a luz da artéria coronária e impedir a irrigação de sangue dessa área, levando à necrose do tecido local e ao infarto do miocárdio.